Liua é um daqueles lugares onde você realmente pode sentir que está isolado do resto do mundo. Minha cidade se resumia literalmente a uma escola, uma mercearia pequena, um posto de gasolina, uma agência dos correios e um celeiro transformado em pista de patinação, com uma população em torno de 900 habitantes. Para o relato, vou chamar esse lugar de Posto Avançado 19. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Era meu último ano do ensino médio. Meu melhor amigo, Jerry, tinha se mudado para Cedar Rapids depois do divórcio dos pais dele. A mãe dele tinha conseguido a guarda total, pelo menos até ele fazer 18 anos, mas Jerry estava namorando uma garota que ainda morava no Posto Avançado 19. Então, todo fim de semana, ele dirigia por 1 hora para voltar à cidade, ver o pai dele, passar um tempo com a namorada e, se possível, tomar uma cerveja comigo. Essa era a nossa rotina há quase 1 ano. Lembro bem daquele fim de semana. A formatura estava se aproximando, mas o ano letivo ainda não tinha terminado. Jerry tinha voltado como de costume, só que a namorada dele tinha viajado de férias com a família. Então decidimos passar o tempo de outro jeito, dirigindo sem rumo. Pensamos por um momento em passar na pista de patinação, mas como era um sábado à noite, devia estar lotada de adolescentes. Então desistimos. No fim, nos contentamos em dirigir sem rumo, jogando garrafas de cerveja vazias contra as placas de sinalização. Naquela época, eu trabalhava meio período na mercearia do bairro, repondo as prateleiras. Durante a semana, no meu turno, eu tinha o hábito de ouvir podcasts de crimes ou creepypastas. Uma delas me marcou. A história falava de um cara que saiu em busca de um prédio misterioso perdido nas estradas rurais de Nebraska, seguindo o conselho do professor dele, para no fim descobrir algo horrível escondido lá dentro. Nebraska e Iowa são muito parecidos, quanto à paisagem, pradarias, campos de milho a perder de vista, e as descrições do autor me lembravam estranhamente os arredores do Posto Avançado, 19. Enquanto Jerry e eu vagávamos sem rumo, sugeri a ele que a gente encontrasse algum lugar abandonado para explorar, sem contar que a ideia tinha vindo de uma creepypasta. A verdade é que a gente nunca tinha realmente explorado muita coisa fora da nossa cidadezinha. Às vezes, a gente pescava nos rios quando era criança, brincava de esconde-esconde nos campos de milho, mas nunca tivemos coragem de nos aventurar na propriedade dos outros. Naquela noite, estávamos tão entediados que decidimos arriscar. Decidimos ainda crianças, ao encontrar um caminho de terra entre 2 campos de milho. No final, levava ao que parecia ser um grande celeiro de 2 andares. Nenhum sinal de vida, nenhuma luz, só a lua e os faróis da caminhonete do Jerry. Eu sussurrei para ele desligar os faróis antes de entrar no caminho. Avançamos devagar, com cuidado, até chegar ao prédio. Eu estava muito animado por dentro, era exatamente como na história, mas a gente não sabia se o celeiro estava realmente abandonado. Um fazendeiro armado poderia ter atirado em nós por invadirmos sua propriedade. No entanto, nenhum barulho, nenhuma alma viva. Jerry posicionou a caminhonete já apontada para o caminho, pronta para a fuga, e desligou o motor. Descemos e fomos em direção ao celeiro. Tudo estava mergulhado na escuridão, mas a luz do luar distinguia um velho moinho de vento enferrujado, alguns bebedouros virados e um silo erguido ao lado do prédio. Parecia um antigo rancho, mas onde estavam os animais? A única maneira de descobrir era entrar. As pequenas portas laterais estavam todas trancadas, então fomos em direção às enormes portas duplas na frente e, para nossa surpresa, elas se abriram sem resistência. Lá dentro, uma luz fraca nos atingiu imediatamente. Várias velas estavam acesas, espalhadas por todo lugar. Jerry tinha levado uma lanterna, mas preferiu não acendê-la, com medo de que um proprietário armado percebesse nossa presença. Mas mesmo com as velas, era impossível distinguir muita coisa. Um nó subiu no meu estômago. Tudo em mim gritava que era preciso ir embora. Jerry finalmente acendeu sua lanterna. O feixe revelou castiçais dispostos sobre mesas, ao longo das grades, como em um salão de festas. O lugar parecia um salão de casamento. Não havia ninguém à vista, mas obviamente alguém tinha acendido todas aquelas velas. E então, no centro, um altar. Jerry e eu nos entendemos com um olhar, tínhamos que ir ver.
Ao me aproximar, vi uma grande faca cravada entre duas velas, no que parecia ser uma carcaça. Nós nos aproximamos ainda mais. O que vi me gelou o sangue. Um cordeiro degolado. Jerry, acho que está na hora de irmos embora. Corremos até a caminhonete, arrancamos rapidamente, mas antes de ir embora, dei uma última olhada para trás. Juro que vi várias silhuetas paradas em frente ao celeiro. E ao partir, um baque surdo ressoou contra a tampa traseira da caminhonete, como se alguém tivesse jogado alguma coisa. Tivemos que usar o GPS para encontrar o caminho de volta. Foram bons 30 minutos de estrada até o posto avançado 19. Não contamos nada para ninguém, com medo de ter problemas por invasão. Mais tarde, percebemos um pequeno amassado na tampa traseira do carro. A gente supôs que uma daquelas silhuetas tinha jogado uma pedra. Eu ainda vivi mais um ano no Outpost 19 antes de me mudar para Des Moines para trabalhar na construção civil. Meus pais se aposentaram e deixaram a cidade no ano seguinte. Desde então, não tenho mais nenhum motivo para voltar lá. Tentei encontrar informações sobre as antigas fazendas de leite ou de gado ao redor do Outpost 19, mas não consegui identificar exatamente o local. À noite, tudo parece irreal e de dia deve ser irreconhecível. Mas ouvi rumores persistentes de que seitas satânicas teriam esconderijos isolados nos cantos remotos de Iowa. Não tenho certeza, mas no fundo, acredito que naquela noite nós encontramos um desses esconderijos e que interrompemos um ritual que estava acontecendo naquele celeiro. No começo dos meus 20 anos, eu trabalhava como leitor de medidores em Iowa City. Um leitor de medidores é alguém que anota todo mês o consumo de eletricidade, gás ou água. Quando os medidores ficam dentro de uma casa e o cliente quer uma conta exata, é preciso que um funcionário entre, estejam os proprietários presentes ou não. E, se necessário, ele nos deixa uma chave quando assina o contrato. Nunca me acostumei a entrar em uma casa quando as pessoas não estão lá. Mesmo batendo forte na porta, eu sempre tinha aquela sensação estranha de ser um intruso, de não ser bem-vindo. O interior de uma casa é o espaço mais íntimo que existe. O exterior é só a imagem que a gente quer mostrar para o mundo. Mas quanto mais a gente avança para dentro, mais descobre a verdadeira natureza de quem mora ali. E se você quiser ver a verdade nua e crua, sem filtro, basta descer até o porão. E eu odeio porões. Eu vi paredes lá que pareciam uma tela de televisão cheia de interferência até perceber que eram baratas se mexendo. Na pintura branca, eu vi teias de aranha tão grossas que parecia que a máquina de algodão doce tinha explodido ali dentro. Ratos, cobras, fezes, armas, crianças negligenciadas, animais maltratados, invasores, enormes acúmulos de lixo, objetos sexuais estranhos, um laboratório improvisado de metanfetamina e até um caixão. Para tudo isso, dá para imaginar explicações racionais. Bom, talvez exceto para o caixão. Mas tem um porão onde eu encontrei algo que ia além de toda lógica, e foi exatamente isso que me aterrorizou. Era em um prédio antigo dividido em apartamentos. Por fora, ele parecia com todas as outras casas da rua. Eu entrei pela porta dos fundos e me vi no topo de uma escada. Tateei a parede até sentir um interruptor, mas quando o acionei, nenhuma luz se acendeu. Eu não tinha lanterna. Minhas rondas duravam de 5 a 6 horas de caminhada, então eu viajava leve. Eu costumava usar a fraca luz do meu aparelho portátil, mas ela só iluminava um palmo à minha frente. A pior lanterna do mundo? Apontei ela para frente e desci os degraus na completa escuridão. Quando cheguei lá embaixo, fui tateando um passo minúsculo de cada vez, com os braços estendidos. Acabei chegando ao fundo e ali, a luz do meu aparelho revelou 2 portas, 2 pequenos cômodos distintos. Abri a porta direita e vi os medidores no canto. Enquanto eu anotava os números, ouvi barulhos vindos do outro cômodo. Algo se movia lá dentro, depois um gemido cada vez mais forte.
Logo percebi que era um cachorro. Ele parecia fraco, exausto. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. O cachorro arranhava do outro lado. Eu me sentia impotente. De volta ao escritório, relatei o que tinha ouvido, mas não conseguia tirar isso da cabeça, a imagem daquele pobre cachorro preso lá. A ideia me assombrou por um mês inteiro, até que precisei voltar. No mês seguinte, lá estou eu novamente naquele porão escuro. Pelo menos dessa vez, eu já sabia onde estavam os medidores. Atravessei até o cômodo à direita, sempre atento a qualquer barulho. Nada, silêncio total. Depois de anotar os números, eu hesitei. A lembrança do cachorro me atormentava. Será que ele ainda estava preso lá? Fiquei parado na frente da porta por um bom tempo, ouvindo, mas ainda nada. E foi aí que cometi um enorme erro. Eu toquei na maçaneta. Mal tinha encostado nela, um grito estrondoso ecoou. Um grito de gelar o sangue, o mais atroz que já ouvi na vida. Um som que eu nem achava ser humanamente possível. Primeiro, gritos curtos, agudos, estridentes, depois rosnados graves e prolongados, depois sons que pareciam soluços, mas mais fortes, mais caóticos. Não fazia sentido algum, era como uma música improvisada, doentia, um jazz psicótico gritando no escuro. Eu recuei tropeçando, quase caí, gritei algo como "Ei, quem está aí?" Mas não houve resposta. Apenas aqueles gritos ainda mais violentos. "Você está bem, precisa de ajuda." Ainda nada, só essa cacofonia infernal. Não havia dúvida de que a pessoa tinha me ouvido, mas ela não queria ajuda, só queria que eu fosse embora. Então escapei sorrateiramente na escuridão, subi as escadas o mais rápido possível até o topo, fiquei parado, ouvindo. Os gritos continuavam sem enfraquecer. Esperei, esperando que parasse, mas não. Quando fui embora, ainda estavam gritando, tão insano quanto antes. Fiquei aliviado por sair de lá, mas o medo voltou imediatamente. Eu teria que voltar, no mês seguinte. Relatei o que tinha ouvido, mas nada mudou. Quanto mais a data se aproximava, mais uma angústia surda me consumia. Quem poderia ficar sozinho, trancado em tanta escuridão, em silêncio, até gritar daquele jeito? Minha imaginação inventava 1000 horrores. Cheguei a pensar que, se eu encontrasse o próprio Lúcifer ali, quase me sentiria aliviado. E então, mais nada por meses, nenhum barulho. Eu já estava quase resignado a nunca saber quando o acaso me trouxe de volta a essa história. Numa noite, depois de um show, acompanhei minha amiga Lara até em casa. Ela tinha acabado de se mudar e me mostrava o caminho. E então eu a vi apontar. Uma casa, a casa, aquela com o porão, eu explodi. Pode parecer estranho, mas você já percebeu algo estranho no porão? Ela me cortou de repente. Sim, tem um maluco que mora lá embaixo. Confirmação. Ela me explicou que morava no sótão e que à noite ouvia ele gritar. Mas o pior é que ela já tinha visto ela. Um dia, indo até o carro, ele estava parado no meio do gramado, imóvel, sem expressão, bloqueando o caminho dela. Ela deu a volta, cautelosa, e cumprimentou ele com um educado "bom dia". Ele não respondeu, mas ao passar, ele colocou a língua para fora, lentamente, e depois a recolheu de repente, voltando a ficar com aquela expressão congelada. Ela saiu imediatamente gelada. 2 ou 3 meses depois eu também a encontrei. Entrei pela porta dos fundos como de costume, mas desta vez uma luz brilhava lá embaixo. Olhei para um cachorro, o mesmo que eu tinha ouvido da primeira vez, e atrás dele, pés descalços. Era só isso que eu via, mas eu soube que era ele. Eu deveria ter ido embora imediatamente, mas minha curiosidade falou mais alto. Eu disse olá, é o leitor de medidor, e então comecei a descer à medida que avançava. Seu corpo revelava um homem de meia-idade, cabeça raspada, olhos loucos, torso nu, seco, nervoso, cada músculo parecendo pronto para explodir.
Expliquei a ele por que eu estava ali e, para minha grande surpresa, ele falou comigo normalmente, ou quase. A voz dele tinha um tom estranho, mas suas frases eram banais. Por um instante eu duvidei. Será que era mesmo ele quem estava gritando? Depois, o comportamento dele dissipou minhas dúvidas. Ele andava de um lado para o outro, sem parar, esfregando as mãos e balançando a cabeça de repente. Quanto mais ele falava, mais agitado ficava, seu rosto se contraía e tiques sonoros escapavam dele sem querer. De vez em quando, ele soltava um "ah" bem no meio de uma frase, como se tentasse se segurar, mas perdesse a luta. Eu fui em direção à saída, ele me seguiu, seus gritos involuntários ficavam mais intensos, eu sentia o pânico tomando conta de mim. Cheguei à escada e me despedi, e aí ele não conseguiu mais se segurar. Os gritos irromperam, os mesmos inesquecíveis, desumanos. Saltei do porão, fechei a porta e corri para a luz do dia. Alguns meses depois, contei a história para meus amigos, incluindo Lara. Eu estava animado por finalmente compartilhar isso, mas o rosto dela ficou sombrio. Ela contou que 2 semanas antes viu as luzes giratórias pela janela. 2 policiais colocaram o homem no carro deles. Mais tarde, ela ficou sabendo que ele tinha atacado alguém com uma faca, e desde então ninguém mais o tinha visto. Não sei o que houve com ele, mas gostaria de acreditar que recebeu a ajuda que precisava. Mas talvez isso seja apenas mais reconfortante do que imaginar a alternativa, porque sempre há um motivo para ter medo. Atualmente, moro em uma cidade grande, após sair de uma pequena há meses. Faço graduação em Justiça Criminal na universidade. Eu moro com minha mãe e meu filho de 2 anos, em um prédio antigo no qual acabamos de nos mudar. Eu pensava que o prédio era seguro, mas o que ocorreu comigo há uma semana mudou totalmente minha opinião. Eu trabalho à noite, começo às 17h30 e geralmente termino por volta das 4h da manhã. Poucos dias após o Halloween, minha mãe cuidava do meu filho no apartamento. Um colega às vezes me dá carona e naquela noite ele tinha acabado de me trazer para casa. Por ser uma mulher jovem sozinha à noite numa cidade grande, ele passou a me acompanhar até a porta. Eu agradeço a ele, depois procuro minha chave, porque a entrada do prédio deveria estar trancada depois das 22h. Normalmente, só os moradores podem entrar depois desse horário. Mas quando girei a maçaneta, a porta se abriu sem nem precisar da chave. Foi estranho. Pensei comigo mesma, isso não é normal, essas portas nunca ficam abertas assim. Entrei e peguei o elevador. Lá dentro, me inclinei para guardar minha chave na bolsa e então ouvi alguém subindo comigo. Quando levantei a cabeça, tomei um susto daqueles. Um homem fantasiado de palhaço estava à minha frente. Uma fantasia completa, terno azul com listras brancas, sapato de palhaço azul enorme, peruca azul cacheada, nariz vermelho e maquiagem azul e vermelha que desenhava um sorriso. Mas ele não sorria, seu rosto estava imóvel, com uma expressão vazia e gelada. As portas se fecharam. Eu disse educadamente boa noite, como sempre faço. Mas naquele momento, o olhar vazio dele se transformou em uma expressão sinistra. Enquanto o elevador subia, eu me perguntei, o que ele está fazendo aqui? A essa hora? Tem uma festa ou algo assim? Mas ninguém faz aniversário às 5 da manhã, ainda mais para crianças. Geralmente só vemos palhaços nessas situações. Então percebi que ele carregava uma bolsa que eu não tinha notado antes. Quando ele entrou, me encarou com aquele olhar estranho, se inclinou e tirou alguma coisa daquela bolsa. Nesse exato momento, o elevador parou no 6º andar, onde eu moro, as portas se abriram e eu comecei a sair dizendo, tenha uma boa manhã. Ele ergueu a cabeça e seu olhar sinistro virou um sorriso ainda mais assustador. O que ele tinha tirado da bolsa era uma enorme faca de cozinha. Eu gritei e comecei a correr pelo corredor. Juro que esse palhaço me perseguiu rindo como louco. Corri o mais rápido que pude, ouvindo os passos dele atrás de mim. Quando finalmente cheguei na minha porta, peguei minhas chaves, abri a porta bem na hora que ele chegou atrás de mim com a faca. Bati a porta na cara dele e corri pro telefone para ligar pro 190. Após ligar, olhei pelo olho mágico e não vi mais ninguém. Minha mãe acordou e eu contei tudo para ela. Pouco depois, os policiais chegaram, mas o palhaço já tinha desaparecido.
Eles me disseram que acreditavam em mim. E por quê? No prédio ao lado, um homem com exatamente a mesma fantasia de palhaço tinha sido visto, e ele correspondia à minha descrição. Alguns dias antes, no bairro, uma mulher tinha sido encontrada estrangulada em sua casa. Uma testemunha afirmou ter visto um palhaço rondando por perto. Felizmente, a polícia prometeu aumentar as rondas e continua vigiando o prédio. Então, por favor, palhaço assustador, nunca mais chegue perto de mim. Aos 7 anos, mudei-me com minha mãe e 2 irmãos mais velhos, de 13 e 15 anos. Na época, nos mudamos para uma rua construída sobre antigos trilhos de bonde do início dos anos 1900. As casas em si eram relativamente novas, fileiras de casas geminadas. Elas tinham cerca de 15 anos quando chegamos. Cada casa tinha um pequeno jardim nos fundos, separado por uma cerca de madeira de 1 metro. E lá no fundo havia um grande muro de concreto de cerca de 2 metros de altura que separava os jardins de um parque público, logo atrás. Nessa idade, eu costumava me entreter sozinha na maior parte do tempo. A diferença de idade com meus irmãos me deixava de lado e meus pais tinham acabado de se divorciar. Então, eu inventava jogos, aventuras, brincava no jardim usando a minha imaginação. Era normal me encontrar brincando sozinha atrás de casa. Mas a gente também tinha coelhos, que viviam em um viveiro encostado na grande parede do fundo. Como eu era curiosa, gostava de subir no viveiro para olhar por cima do muro, em direção ao parque. Eu fazia um pouco de people watching versão infantil, ficava olhando as pessoas passando no parque, inventando histórias. Na minha cabeça, naquela noite, lembro que estava quente e que o sol se punha um pouco mais tarde. Não me lembro da hora exata, mas pela luz nas minhas lembranças, devia ser por volta das 19 horas. Eu estava no galinheiro, olhando o parque como sempre, quando senti uma vontade estranha de virar a cabeça para a direita. A disposição das casas é importante aqui. Na nossa, o fundo dá para a cozinha, mas na casa dos vizinhos da direita, a sala de estar fica nos fundos. Ao virar a cabeça para a direita, vejo a porta de vidro da sala deles aberta, mas nenhuma luz acesa. O cômodo está totalmente escuro e não vejo nada. Eu sei que o sofá está virado para essa porta, então alguém sentado ali estaria exatamente de frente para mim. E foi aí que eu os vi. 2 pontos vermelhos, alinhados, imóveis, chave de fenda profunda, eu artista, couro, dominante, C, seu. Comecei a apertar os olhos, tentando entender o que eu estava vendo, e eu juro para você que o que vou te descrever eu nunca esqueci. Esses 2 pontos vermelhos se moveram, fizeram um arco lento, para cima e para a direita. Como se alguém sentado estivesse se levantando e seus olhos naturalmente acompanhassem o movimento ao mesmo tempo, a forma escura atrás dos olhos parecia se aproximar suavemente da porta. Eu não conseguia distinguir detalhes, apenas uma silhueta preta. Eu entrei em pânico, desci do galinheiro e corri até a sala, bem na frente da casa, para avisar minha mãe. Ela disse que provavelmente não era nada, então, mesmo assim, voltei para fora. Subi novamente no galinheiro, olhei imediatamente para a porta dos vizinhos e lá estava a silhueta, de pé na soleira. Ela olha para o jardim na minha direção, seus olhos vermelhos ainda estão lá. Dessa vez não arrisco, desço, entro em casa e não volto lá pelo resto da noite. Esqueci essa história por anos, mas sempre tive medo do escuro e, principalmente, odeio olhar por uma janela à noite, especialmente se ela dá para os fundos da casa. Há alguns anos, algo reacendeu a lembrança daquela noite. Sempre que falo disso, até hoje, fico com os olhos marejados. Porque eu tive medo e ainda me lembro de cada detalhe. Meus vizinhos ainda moram lá, mas eu nunca tive coragem de perguntar a eles se também viram ou passaram por algo, ou se tinham alguma explicação para o que eu vi naquela noite.